Boa tarde, meninos do oitavo. Vamos à aula dessa semana, não é? Mas, primeiro, os materiais que eu preciso que vocês tenham aí, tá bom? Primeiro material, com certeza, é o nosso livro, livro de língua portuguesa. Aqui, ó, tá bom? Então, vai deixar o livro abertinho lá na página 37, tá bom? Eu quero marca-textos, não precisa ser duas cores, tá bom? E um lapisinho com borracha ou a borracha separada, tanto faz. Nosso livrinho, A Ilha do Tesouro, que é o livro do bimestre. E um dicionário, tá bom? Vamos lá, bem rapidinho. Olha só, na última aula, vocês leram o texto lá do primeiro momento da página 35, não foi? Pois é. E vocês responderam o para discutir. Agora vamos para o desvendando os segredos do texto na página 37. Acompanhem aí comigo, tá bom? Na peça do teatro, não existe um narrador. Marque isso aí, não existe um narrador. É uma questão, mas é uma questão que está trazendo informações importantes para vocês sobre o conteúdo, tá bom? Fora que eu já expliquei isso para vocês, a questão sempre vai trazer questões muito importantes sobre o conteúdo. Preste atenção na questão. A voz que aparece no início do texto ou das cenas, passando informações sobre a encenação, é a voz do próprio autor. Depois de iniciada a encenação, os autores e o diretor são orientados pelas pistas presentes nas falas dos personagens e pelas rubricas. Marca isso daí que está entre parênteses, pessoal, que eu vou ler agora. Comentários, descrições, etc., que o autor do texto coloca em evidência, indicando o tom de voz, o figurino, o posicionamento dos atores. Então, olha só, eu não estou marcando aqui porque já está marcado no meu texto, tá bom? Mas vocês marquem aí. Olha o tanto de informação que trouxe antes de fazer a pergunta. E ainda não se fez a pergunta. Assim, durante o espetáculo, os espectadores vão identificando as características dos personagens a partir da sua participação nas cenas. A ausência do narrador faz com que o texto teatral seja construído principalmente pelas falas dos personagens. E essas falas podem ser monólogo, diálogo e a parte. Vamos refrescar. Monólogo, quando conversa consigo, tá bom? Diálogo, conversa de duas ou mais pessoas. A parte é quando o ator, ele se dirige à plateia e faz, às vezes, uma pergunta que realmente ele quer a resposta, ou ele faz uma pergunta retórica, que ele só faz por fazer, tá bom? Então, vamos lá. Agora sim é que vem a pergunta, tá bom? Nesse trecho da peça, o juiz de paz na roça, como são constituídas as falas dos personagens? Pessoal, esse texto aqui que vocês leram é só um trecho da peça, é uma parte só. É isso que a questão está dizendo. Então, nele, como são constituídas as falas? Como essas falas são feitas? Responde aí para mim. Retire do texto 2 exemplos de rubricas. Pelo menos 2 exemplos. Tem vários, mas o texto só quer pelo menos 2, tá bom? Como vimos na questão anterior, as rubricas são orientações para os atores e o diretor encenarem a peça que não são disponibilizadas ao espectador. Vamos marcar isso? Olha só. São orientações para os atores e o diretor encenarem a peça que não são disponibilizadas ao espectador. Marque isso daí. Pensando nisso, responda as questões seguintes. O que é necessário para que os espectadores entendam onde se passa a cena? Tá bom? No teatro, para que eles compreendam a cena em si onde ela passa, o que é utilizado? O que é necessário para isso? Coloca aí a resposta. Como os espectadores acompanham as histórias? Como você que está lá acompanhando o teatro, você consegue acompanhar isso como? Se coloca no lugar agora, vendo uma peça de teatro, assistindo aqueles links que eu mandei para vocês na última aula. Como é que você conseguiu acompanhar a história que acontecia? Não é? Coloca essa resposta para mim aí, tá bom? C. Como os espectadores podem compreender qual é o papel de cada ator, qual é o papel que cada ator está representando? De acordo com as características que eu falei,
E depois de ter assistido os links, você consegue chegar a essa questão. Como é que você compreende o papel que cada ator está representando? Quais são as dicas? O que é que acontece para que você chegue a essa conclusão? 3. Como vimos no texto teatral, as falas podem ocorrer de 3 maneiras. Marca isso. As falas podem ocorrer de 3 maneiras. E marca no texto teatral. Colocaram? Então vamos lá. Faça uma pesquisa sobre as 3 modalidades de apresentação do texto. Apresente exemplos de textos e, em seguida, com a orientação do seu professor, localize o que pesquisou. Socialize o que pesquisou. Pessoal, você vai responder isso daí. Depois, em sala, nós iremos socializar o que você pesquisou. Como assim? O que eu quero que você faça nessa questão? Você vai pegar uma peça de teatro que você goste, vai assistir e você vai me dizer o que tem nessa peça que seria um monólogo, um diálogo ou uma parte, tá bom? Você vai me dar exemplos. Entenderam que essa questão é bem pessoal? Cada um vai fazer o seu. Então, você vai fazer o quê? Anota lá. Assistir a peça tal, no endereço tal. Noto que ela tem um diálogo no momento que o ator faz isso e isso, ou comenta isso e isso. Noto que tem uma parte em tal momento. Noto que tem um diálogo em tal momento. Você vai descrever para depois você me contar o que você assistiu. É impossível fazer essa questão se você não pesquisar e assistir alguma peça de teatro. Entenderam? Questão 4. Como outros gêneros textuais em que há o predomínio da narração, a exemplo do conto de mistério, que estudamos no capítulo anterior, o texto teatral conta com outros elementos típicos, além de um espaço. Pensando nisso, responda ao que se pede. Vamos lá. Quantos e quais são os personagens do texto? Quantos? Conta eles. 1, são 2, são 10, são 20? Coloca, são 10, tia. E quais são? Coloca o nome de cada um. Tá bom? É isso. Você conseguiria imaginar quanto tempo levaria a encenação desse texto? Gente, é muito importante que você responda isso. Que sim. Porque você tem que tentar imaginar na sua mente quanto tempo esse textinho aqui demoraria para você assisti-lo. Tá bom? Ai, professora, mas eu não sou adivinho. Sim, eu sei que você não é adivinho. Mas você é criativo. Entendeu? Eu não quero resposta tipo, não consigo imaginar. Não façam isso, pelo amor de Deus. Vocês sabem muito bem que em literatura nós temos que ser o quê? Criativos, não é? Usar a imaginação que a gente tem. E olha, a gente já nasce, desde neném a gente já nasce tendo criatividade, imaginação e curiosidade. Vamos usar isso nessa questão, tá bom? Há um narrador no texto? Responde isso aí. De quem é a voz que inicia o texto? Sala com porta no fundo. Ou seja, ele pegou lá o trechinho, né? No meio, uma mesa, junto da qual estão cozendo Maria Rosa e Aninha. De quem é essa voz? Coloca aí pra mim. Qual a finalidade dessa fala no início da cena? Por que eles colocaram essa fala no início da cena? Que fala? A fala que você colocou na letra D agora. 5. Releia o trecho a seguir. A compreensão textual envolve inúmeros fatores, entre elas a nossa capacidade de entender o que foi dito nas entrelinhas. Pensando nisso e considerando o trecho destacado acima, é incorreto afirmar que, pessoal, aí ele quer algo fora do texto. Estar nas entrelinhas é algo que ficou subentendido, tá bom? Então, algo que você deduziu, algo deduzível por você, tá bom? De acordo com o que você deduziu nas entrelinhas, é incorreto afirmar o quê? A, B, C ou D, tá bom? E é isso que é para você fazer. Ainda considerando as informações presentes nas entrelinhas do texto, é incorreto afirmar que a personagem é Aninha, A, B, C, D ou E. Ou seja, a mesma coisa da questão anterior. A mesma coisa, você deduziu que era
tá? E de acordo com isso, você vai determinar o que era incorreto. As peças teatrais são produzidas para serem encenadas por atores em um palco diante de um público. Marque isso aí, tá bom? Mas tudo começa com um texto escrito, como esse que acabamos de ler. No entanto, esse texto é apenas um trecho da peça O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena. No final desse trecho, vimos que Aninha marcou um encontro com seu noivo para amanhã do dia seguinte. Trabalhando em grupo com alguns colegas, imagine como poderia ser esse encontro, a cena A3. Escreva no seu caderno a cena planejada. Ao final, seria interessante os grupos encenarem esse novo texto. Olha, nessa questão 7, eu tenho uma atividade importante para vocês, tá bom? Vocês irão fazer grupos de 3 pessoas e vão conversar entre vocês no WhatsApp. E vocês vão criar entre vocês o final. Gente, olha só. Por quê? Entre vocês, para um ir dando ideia ao outro, o que seria melhor, tá bom? Aliás, grupos de 3 não, duplas, 2, tá bom? Se o outro não fizer, você vai fazer sozinho. Mas seria legal dupla, porque um vai dando criatividade ao outro como melhorar a questão. Esse é o objetivo de vocês trabalharem juntos. E aí, os 2 terão a mesma versão respondida na questão 7, tá bom? Tanto é que na hora de corrigir com vocês, eu vou perguntar lá na sala. Gisele, a sua dupla, ela respondeu o quê? Quem é? E aí vou perguntar, o que vocês 2 responderam? Gisele vai virar pra mim e falar assim, ninguém fez comigo, eu fiz sozinha. Tranquila, ela vai responder sozinha. E aí, o outro grupo, por exemplo, eu chegar pro Felipe e falar assim, e aí, Felipe, sua dupla respondeu o quê? Olha, tia, eu e minha dupla respondemos isso e isso. Eu vou aceitar as respostas dos 2. Entenderam? Como sendo uma só. Agora, quando você fizer sozinho, cada um vai ter sua resposta, cada um individual. Mas tentem fazer em dupla para ficar bem criativa essa atividade. Vamos lá ao nosso box 38. Lá na página 38, acompanha comigo. O teatro é comumente usado como uma ferramenta contra a timidez em consultórios de psicologia. A diferença é que, nesse caso, é estabelecida previamente. Gente, marca para mim essa palavra previamente aí. Uma lista de atividades que vão se aproximando do comportamento desejado pouco a pouco. E o paciente que quer deixar de ser tímido avança nas tarefas gradualmente. Marca a palavra gradualmente. No teatro, há a oportunidade de enfrentar a situação temida, ou seja, falar em público, com a segurança de poder falhar e com a segurança de falar um texto que não é seu. Psicólogos acreditam que a sensação que o paciente sente de não ser responsável pelo texto representado facilita a superação da timidez. Marca essa palavra superação aí. Olha que coisa interessante. O gênero textual, teatro, ele está sendo utilizado em escritórios, consultórios de psicologia. Com qual intenção? De tirar a timidez das outras pessoas. Tia, timidez é doença? Não. Timidez é um problema que ele deve ser enfrentado. Por quê? Porque olha só, aquilo que eu falo com vocês muito em sala de aula. Se você traz informação nova para o outro, você tem que ter confiança em contar aquilo. Porque você foi atrás, você pesquisou e você sabe coisas que com certeza ele não sabe. Então não há motivo para timidez. Entendeu? Nem do professor você tem que ter timidez em relação a isso. Por quê? Às vezes vocês trazem muitas coisas que eu não sei. Conhecimento que vai agregar ao meu ensinamento. Eu já falei isso para vocês. Dentro de sala de aula é uma troca. Por isso são importantes os questionamentos que vocês trazem, as perguntas, as coisas que vocês trazem de diferente. Não é, Álvaro? Você traz bastante coisas para ti. Eu gosto muito disso. Francisco também, tá? Ultimamente estão muito assim distantes, mas
vão voltar com certeza a ter mais participação, não é? Eu tô sentindo falta de vocês lá no grupo, viu? De perguntas criativas, interessantes, de questionamentos mais fortes, tá bom? Então, olha só que interessante. É um problema que tem que ser tratado, não é legal ter isso, porque pode prejudicar você? Pode. Num trabalho, na faculdade, em qualquer coisa que você tenha que fazer na sua vida, tá bom? E isso é tratado ultimamente também com a questão do teatro. Olha que interessante, não é? Se você quiser saber mais, pesquisa que tem bastante coisa sobre isso na internet. Vamos pro box 30, na página 39. A estrutura da peça. As peças teatrais normalmente se estruturam em atos, quadros e cenas. Eu já tinha explicado isso para vocês, não é? Atos são as partes maiores que correspondem a um ciclo completo de ações. Quadros são subdivisões dos atos. E cenas correspondem à menor divisão de um ato. Gente, olha só. O ato é a peça dividida em um quadro maior. Dentro de um ato, você faz quadros. E dentro de cada quadro, você vai fazendo cenas, tá bom? Então, cada um deles tem a sua importância dentro do texto. Então, basicamente seria isso, tá? Antes de terminarmos a nossa aula, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no resumo que você já fez sobre o seu livro, porque eu já pedi há bastante tempo, não é? Dê uma lida novamente, marque as palavras que você não conhece. Outra coisa, no seu resumo sobre o que você compreendeu da história, eu quero com suas palavras. Isso é ter qualidade no que se produz. Coloque exatamente o que você entendeu. Tia, eu fui lá na página, na primeira página lá, tá assim, ó. Apesar dos esforços do Dr. Livesey, a saúde de papai se complicava. A cada dia ele definhava cada vez mais. Obrigava-me a assumir a hospedaria e a taberna com a minha mãe. Seu estado de saúde era tão grave que eu pensava sempre que não chegaria à próxima estação. Com isso, deixei de prestar atenção na vida do velho marinheiro. Lá no capítulo 2, tia, eu li isso. Mas eu não sei o que definhava. Dicionário? Dicionário o tempo todo. Para você poder falar. Lá no capítulo 2, o protagonista, ele fala da tensão que era saber que poderia estar perdendo o pai dele a qualquer momento. Olha, num parágrafo você já pode dizer isso daí, tá bom? Então, é isso que eu quero e até a nossa próxima aula. A aula de hoje é só isso. Até sexta-feira então, pessoal. Tchau e eu espero a participação de vocês no grupo.